Escuta, nós recebemos promessas de Deus que, olhando para as nossas circunstâncias, podem parecer que são grandes demais. Você pode assentar no seu lugar, fica à vontade. Quando nós recebemos uma promessa de Deus e olhamos para ela, a impressão que nós podemos ter, pastora, é que essa promessa é grande demais. Quando você olha para si, sem igreja, sem lugar para reunir, e imagina o tanto que Deus colocaria na sua mão, você diria é grande demais. No entanto, a questão não está na sua circunstância. A questão não está no tamanho da promessa, preste atenção. A questão está em quem prometeu fazer na sua vida. Nunca teve a ver com a sua condição, nunca teve a ver com o estado em que você está, nunca teve a ver com a prisão que te segura, que te contém, com as limitações que te prendem. Tem a ver com quem prometeu. E quem prometeu é maior do que tudo e todos e qualquer situação. Quando Deus encontrou um homem no deserto, dentro da sua tenda, que não sabia nada a respeito dele, e ele falou: Abraão, saia para fora. Uma tendinha no deserto, vamos colocar assim, um deserto gigante, e uma tendinha, um homem lá dentro. Deus tira ele de lá e fala: tenta contar as areias, tenta contar as estrelas. É desse tamanho a promessa que eu tenho para você. Meu Deus, pensa nisso, Valdivino. Não se limite por conta das suas circunstâncias, amém? Não se limite por conta da sua situação, amém? Porque quem prometeu é fiel para cumprir. Quem prometeu é fiel para cumprir, aleluia. Feche teus olhos. Pai amado, no nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor nos marcou a cada um aqui, ó Pai. Individualmente o Senhor marcou. E a marca que o Senhor colocou é a marca de uma promessa que só não se cumprirá se nós quisermos que ela não se cumpra. Porque Deus, pela tua vontade, vai se cumprir. Destrava nessa noite os nossos corações, que seja uma noite de destravar mentes e corações, em nome de Jesus. Deus de promessa. Querido, se tem lágrima no teu olho aí, deixa rolar, porque o meu coração está cheio. Nem tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Destrava no Senhor. Nós precisamos crer. Nós precisamos crer para ver e não ver para crer. Em nome de Jesus, desperta no coração de cada um aqui nessa noite uma fé inabalável. Aqueles que creem, aplaudam e glorifiquem ao nome do Senhor. Oh, Todo-Poderoso. Meu Deus. Abra a tua Bíblia no livro de Tito, capítulo 1, do verso 1 ao 5. Tito, capítulo 1, do verso 1 ao 5. Queridos, Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Oh, aleluia. Tito capítulo 1, verso 1 diz o seguinte: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade. Fé
e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. No devido tempo ele trouxe à luz a sua palavra, por meio da pregação a mim confiada por ordem de Deus, nosso Salvador, a Tito, meu verdadeiro filho. Diga assim: verdadeiro filho, em nossa fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Aleluia. Amados, esta é uma das cartas pastorais de Paulo. É uma das cartas que ele não enviou para a igreja. Ele enviou essa carta especificamente para um filho, para um presbítero, para um pastor, para um chamado, um discípulo. Inclusive Tito, acredite-se que era um dos 70 discípulos. E nessa carta pastoral que Paulo escreve para Tito, ele chama Tito, olha que coisa tremenda, de verdadeiro filho. Paulo, né, que nunca casou, está chamando Tito de verdadeiro filho. E aqui a gente traz um conceito que a palavra de Deus sempre reforça, o conceito de paternidade. A identidade que nós precisamos criar enquanto filhos com o nosso Pai. Cantamos e fomos ministrados aqui. Eu fui profundamente ministrado. Era para eu começar a palavra, não teve como começar, porque ainda com essa música, com esse louvor, o Senhor tinha algo a trabalhar no meu e no seu coração, a respeito das promessas que foram feitas pelo nosso Pai para nós, mas que só vão se cumprir, Vânia, se nós entendermos a nossa condição de filhos. Pastor Gederson, qual é a sua intenção com a mensagem dessa noite? Que esses servos que estão aqui vão para casa entendendo que são filhos de Deus. Glória a Deus. Se vocês entenderem esse conceito, se um de vocês fizer isso, meu Deus, como serei grato ao Senhor. Paulo escreve para Tito e chama ele de verdadeiro filho, ou meu filho verdadeiro, meu filho genuíno. Quantas pessoas o ministério de Paulo converteu? Meu Deus, milhares. Em vida. Quantas pessoas, quantas igrejas Paulo abriu? Ele saiu pregando por toda aquela região da Grécia, da Macedônia. Ele saiu pregando, abrindo igreja em tudo quanto é lugar. Agora, no Novo Testamento, Paulo se dedicou a escrever mais da metade dele. E é uma única pessoa, ele chama de verdadeiro filho. Meu Deus, o que o Senhor quer dizer com isso, Deus? Deus está dizendo que muitos serão chamados, muitos serão servos, muitos o aceitarão e trabalharão para Ele, mas infelizmente poucos, Elielto, serão chamados de filhos. E o problema está em Deus? Não. O problema está em nós, que não entendemos isso, que não entendemos essa relação. A relação de Paulo com Tito, ela ia além da relação ministerial, ela ia além da relação líder-liderado, ela ia além da relação patrão-funcionário. Meus amigos aqui, Denildo e Sandra, que pela segunda vez nos honram com a presença, como é diferente. E a empresa de vocês tem família e tem funcionário. O trato de alguém que é família com os negócios e alguém que é funcionário e alguém que é servo é diferente, viu? Qualquer um aqui que trabalhe, Vânia também lá, ó, posso ir citando aqui, que tem funcionário e tem filho ou tem família administrando alguma coisa, vai perceber que é diferente o trato do filho, o trato da família e o trato do funcionário. Paulo sonha para Tito o que ele sonhava para si. E ele envia Tito a Creta, a cidade de Creta, com uma missão. E essa missão é: Tito, você vai fazer o que eu deveria ter feito e não consegui.
No entanto, Deus não realizou através de mim, porque vai realizar através de você que é filho. O que Deus não fez na terra ainda, Ele vai fazer através de vocês que entenderem que são filhos. Meu Deus. Nós precisamos dar aos nossos filhos, aproveitando que hoje é dia dos pais. E quando eu digo filhos, eu não estou falando de fator biológico, não. Eu estou falando daqueles que estão mais próximos de nós. Em tudo que nós fazemos, em tudo que nós lideramos, da próxima geração. Nós precisamos dar ao menos 2 coisas para eles. Isso eu aprendi com o pastor Luiz Hermínio. Vou dar o crédito. Você precisa dar para o seu filho raiz e asa. Que é isso, meu Deus? 2 coisas precisam ser dadas: raízes e asas. Vou traduzir isso melhor. Raiz, base, fundamento, princípio. Asa, destino, sonho, visão. Quem retém para si o conhecimento, quem retém para si a visão, não vai alcançar aquilo que Deus determinou. O teu negócio, a tua família, o teu ministério não vai prosperar se você retém para si. Você precisa trazer alguém para perto de ti, que vai ser o teu filho naquele empreendimento. E para esse filho você dá base, você dá fundamento. Assim ele não vai te trair. E porque você sabe que ele tem base, tem fundamento, tem um vínculo contigo que vai além do negócio, você dá asa e fala: filho, voa. Depois que a gente vira pai, a gente fica meio sentimental, Dudu. Eu estou aqui falando de dar fundamento e dar asa. E filho voa, e eu já estou imaginando: meu Deus, Laura quando crescer, tudo que nós construirmos juntos durante esse tempo que ela está debaixo da nossa asa, vai servir de base e fundamento. E aquilo que nós mostrarmos para ela: filha, olha, o caminho é esse. Quando ela decolar vai ser o destino. Só que a gente não vai estar voando junto. A gente só vai estar olhando, ver e vendo e contemplando aquilo se cumprir. Vocês conhecem a história do filho pródigo? Quantos conhecem a história? Levanta sua mão para ver se todo mundo conhece, para eu não me prolongar. O filho mais novo, aquele que pediu a parte da herança e saiu para gastar tudo, para curtir a vida, para curtir o mundão, ele tinha asas, mas não tinha raízes, não tinha fundamento. O filho mais velho, aquele que ficou em casa, mas que quando o filho mais novo voltou, ficou revoltado com a festa e com a forma como o pai dele o recebeu. Ele tinha raízes, ele tinha fundamento, mas não tinha asas. Era limitada a visão. Quantos estão entendendo? Digam amém. Se vocês não estiverem entendendo, vocês falam. Vocês também devem conhecer a história de João Batista, aquele que anunciou e batizou Jesus, e anunciou que ele estava vindo, está vindo um maior do que eu, do qual eu não sou digno de amarrar as alparcas, de desatar os sapatos. João Batista foi filho de um homem chamado Zacarias, com uma mulher chamada Isabel. Zacarias era um sacerdote na casa do Senhor. Zacarias era um homem de respeito, alguém que dedicava a vida dele a servir no templo, a servir na casa. Era um servo, um funcionário, um trabalhador da obra. Meu Deus. Agora nós vemos Zacarias já um senhor de idade, um velhinho. A Bíblia não se ocupa de dizer a idade exata, mas um idoso já fora do período fértil do homem, que o homem também tem essas coisas, né? Período que se pode reproduzir naturalmente.
A esposa dele, Isabel, igualmente, já tinha passado do período dela de ser mãe e era estéril, não tinha conseguido gerar. E essa é a palavra, uma das palavras, um dos exemplos que eu quero usar para te chamar a atenção para algo. Zacarias era servo, conhecia do serviço, era sacerdote, fazia para Deus como poucos faziam talvez. Conhecia todo o ritual dos cultos, conhecia cada cantinho lá do templo, sabia como cada coisa funcionava. No entanto, ele não tinha filhos. Pensa um sacerdote que não tinha filhos. O sacerdócio era passado também de geração para geração. Então o sacerdócio na família de Zacarias ia acabar com ele, meu Deus. Hoje isso é mais comum, né? Um casal que decide não ter filhos, mas antigamente somente através da próxima geração o teu nome, a tua família, a tua honra, o teu legado era levado. Nós precisamos entender um pouco mais a respeito de legado. Ter algo que Deus te deu, uma promessa, um chamado, um ministério, uma família linda, um modo peculiar de enxergar as coisas, que não pode ser levado para o túmulo com você. Você precisa ser capaz de gerar. Você precisa preparar alguém. Agora Gabriel, 3 meses antes, mais ou menos, de aparecer para Maria e falar que ela daria a luz para Jesus, ele faz uma visita para Isabel, faz uma visita para Zacarias, aliás, e fala com ele: olha, está resolvido o problema, você vai ser pai. E o nome do teu filho vai ser João. Zacarias duvida, porque ele conhecia do serviço, mas não conhecia para quem ele trabalhava. Ele conhecia muito sobre culto, sabia fazer isso como ninguém, mas não conhecia quem ele cultuava. Esse é o problema de nós nos reunirmos aqui sem saber para quem, não por quê, mas para quem nós estamos reunidos. Nós estamos nos reunindo. E a Bíblia diz que, vê logo com Gabriel, ele vai bater de frente, querer argumentar. Logo Gabriel, lá, na hierarquia, Gabriel está do ladinho de Miguel lá, tomando conta só dos assuntos tops. Gabriel fala com ele: tá bom, já que você não quer acreditar em mim, você vai ficar surdo, mudo, até seu filho nascer, para você ver quem é que está falando com você. Você aprender a fechar um pouco essa matraca sua. Meu Deus, nos ensina a fechar a nossa matraca. Se Deus falou, meu irmão, é grande. É grande. É maior do que você, é maior do que você. É por isso que vem de Deus, você vai duvidar? Se fosse do seu tamanho, Deus não precisava falar. Opa! Era só para eu passar por esse texto. Deus está me mandando ficar aqui porque tem alguma coisa. Agora, Zacarias, o sacerdote, aquele que instruía, que falava, que ensinava as pessoas no templo, mas não conhecia Deus, teve um encontro com ele, duvidou e ficou mudo. A Bíblia diz que ele saiu, Elielto, do santo, saiu da sala de oração e teve que fazer mímica para se comunicar com quem estava esperando ele do lado de fora. E assim ele passou 9 meses da gestação, quietinho, em silêncio, com uma promessa. E sabe o que é mais tremendo? No momento em que ele ficou mudo por Gabriel, Deus mostrou através de um milagre que calou ele, que Deus já tinha dado a vitória. Ele saiu de lá mudo e 9 meses ficou assim, sabendo que Deus era Deus na vida dele, não podia contar para ninguém. E a Bíblia diz que durante os primeiros, salvo engano, 5 meses da gestação de Isabel, ela se trancou dentro de casa, escondeu a barriga, para tirar onda depois, aparecer barriguda na rua e falar: aí, vocês não falaram que Deus não era Deus na minha vida? Olha aí agora, fala que foi a feijoada de domingo. Mais difícil ficou para Zacarias ainda, que queria contar para todo mundo, a mulher escondida. Talvez até na mímica conseguiu falar: Isabel, deu certo, Deus é.
E o povo ainda ia duvidar, porque cadê? Já que está grávida, por que não estou vendo? Querido, do dia da promessa até o cumprimento dela, há um prazo, há um tempo, que só está determinado dentro do coração de Deus, amém? Não nos compete. A gestação do cumprimento da promessa de Deus na tua vida não é da tua conta. Interessa que Ele prometeu e que Ele vai cumprir. Então não murmura, senão Deus vai te calar. E vai cumprir do mesmo jeito. Oh, Senhor. Santo é o Senhor. Cinco meses depois sai Isabel na rua, barriguda, gravidíssima. Todo mundo olha para ela e fala: gente, quem é essa idosa, essa senhorinha barriguda? Isabel. Chegou o tempo de Deus na vida dela, aleluia. E Zacarias, porque duvidou, ainda estava mudo. Ele ia ter que ficar mais 4 meses até João nascer mudo. E a Bíblia dá a entender que na verdade não era só mudo, era surdo e mudo. Porque não ouviu a voz de Deus. Deus falou: você não vai ouvir mais nada. Aleluia. Diga assim: graças a Deus. Porque não é com você, né? Chegou no meio do caminho, Maria engravidou também. Aí Maria vai visitar Isabel. Isabel já é barriguda, João dentro da barriga dela. Na hora que passa do lado, aleluia, a Bíblia diz que João, que havia sido chamado para anunciar que Jesus estava vindo, reconheceu dentro da barriga a presença de Jesus. E a palavra de Deus diz que ele começou a saltar dentro da barriga de Isabel. E Isabel na mesma hora cumprimentou Maria, dizendo: realmente você carrega o meu Salvador no teu ventre. Aleluia. Glória a Deus. Quando você começar a crer, as pessoas vão olhar para você e vão reconhecer Jesus através do cumprimento das promessas dele na sua vida. Sabe aquele negócio que você pode estar sem camisa de cueca na praia, pronto para dar um mergulho, alguém olha para você e fala: você é crente, né? Fala: sou. Ué, mas cadê a calça, cadê a camisa, cadê... É o brilho da promessa. Não dá para esconder uma gravidez por 9 meses. Não dá para esconder a promessa, ainda que você tente. Quando você crê, ela aparece e transparece. Quem olha para você enxerga, fala: isso daí é diferente. Sabe que tem promessa. Aleluia. Sabe que tem promessa. 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 Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Salvação, és minha canção e o meu louvor. Antes de se cumprir, antes de nascer, João no ventre já reconhecia Jesus. E porque reconhecia, a mãe dele reconheceu também. Aleluia. Agora Zacarias conhecia o serviço, mas não conhecia para quem trabalhava. Zacarias era servo, era funcionário, mas não era filho do dono. Não tinha entendido que era filho do dono. Passa-se 9 meses, nasce João. A palavra de Deus diz que
Isso é tremendo. A palavra de Deus diz que no momento em que nasceu o menino, e era o pai quem batizava, né? Geralmente o menino. Mas só que Zacarias estava surdo, mudo ali. Aí perguntam para... A Isabel prontamente já fala, o nome dele vai ser João, porque Gabriel, o anjo, falou que seria João. Aí o povo que não entendia nada da promessa ali do lado falava, gente, mas não tem João na sua família. Está fora da tradição, está fora do padrão. Não tem João na tua família, de onde vai sair João? Aí alguém deve ter tentado fazer uma mímica ali para Zacarias. Ah, sua mulher está doida, querendo botar o nome de João. O que é isso? Tem que ser Zacarias Júnior. Aí arrumam lá uma pedra, um negócio para ele, um papel, uma caneta. Isso está na palavra de Deus, não desse jeito. E ele escreve, o nome do meu filho vai ser João. Aleluia. 9 meses esperando para poder falar isso para alguém. Mas no dia que chegou, ele não hesitou. Vai chegar o dia na tua vida, e no nome de Jesus, não hesite. Não pense 2 vezes. Se o Senhor colocou no teu coração, meu irmão, acredite. Ainda que as circunstâncias digam que não, ainda que o seu histórico familiar diga que não, ainda que não tenha nenhum João na tua família, no nome de Jesus, se Ele te chamou, Ele vai cumprir. Porque não depende da tua história, depende de quem prometeu. Traz à tona e me faz andar sobre as águas. Tu és Senhor, Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Prontamente, quando Zacarias escreveu lá, é João o nome do meu filho, a palavra de Deus diz que ele voltou a poder falar. Deus falou, agora sim, você está pronto. Você não hesitou. Você não duvidou da promessa por causa do teu histórico. Você não duvidou da promessa por conta das coisas que acontecem ou que falam ao teu redor. Você simplesmente acreditou, porque eu sou Deus na tua vida. E Zacarias, logo que teve a voz devolvida, a palavra de Deus diz que ele começou a profetizar. Pensa, idoso já, havia dedicado a vida toda à obra de Deus. Sim, como sacerdote serviu no templo durante toda a vida, mas somente no dia em que ele acreditou é que ele foi capaz de realizar. Uma vida toda dedicada ao serviço, bastou um dia como filho para que as coisas de Deus se cumprissem. Tome cuidado com o serviço. Tome cuidado com o serviço. Ele só foi capaz de profetizar quando João nasceu e ele reconheceu a promessa. Não envelheça, preste atenção, não envelheça na fé sem gerar filhos. Não morra na fé como estéril. Não morra nos seus negócios como estéril. Não deixe que quando você precise se aposentar e parar, precise diminuir o teu ritmo, não tem ninguém para tocar por você. Cadê o teu legado? Zacarias só avançou
no dia em que ele reconheceu que quem tinha prometido era fiel para cumprir. Você reconhece isso nessa noite? Levanta a tua mão bem alto, bem alto. Faz um barulho santo aí. Romanos, capítulo 11. Se estiver fácil aí, pode abrir e acompanhar comigo. Verso 33. Isso é até um louvor. Diz a palavra de Deus: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? E agora, olha que profundo. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Queridos, a nossa vida pode ser resumida nesse versículo. Porque dele nos remete à origem, de onde vem tudo que você tem, tudo que você é. Porque dele tem origem nele. Porque dele, por ele. A origem é ele. O processo, o caminho é ele. Porque dele, origem, por ele, processo e para ele, destino. Aleluia. Tudo que nós vivemos, sentimos e conquistamos precisa passar por um filtro chamado Jesus. Se buscamos os nossos próprios interesses e isso não é capaz de abençoar alguém, tem algo errado. Faltou passar no filtro. Porque a palavra de Deus diz que a origem dele, o processo por ele e o destino para ele são todas as coisas. A vida do cristão precisa refletir Jesus. Cada decisão que você toma precisa refletir a justiça de Deus. Vou aproveitar que meu amigo aqui lá de Detran está aqui para dar um exemplo. Semana passada nós estávamos numa sessão lá no Detran, responsável por analisar determinadas situações, determinados processos. E tinha uma pessoa que tinha sido tomada inúmeras multas lá, estava toda arrebentada. E fez um recurso. Acho que foi 9 ou 7 infrações que a pessoa tomou numa marretada só. E ela fez um recurso que caiu lá para nós analisarmos. E uma fala de um colega foi mais ou menos o seguinte sentido: rapaz, o cara já tomou 7 infrações, esse cara aí é reincidente, está todo errado, está todo lascado já. Não, isso aí não tem jeito não, vamos negar logo esse negócio. Tinha fundamento tanto para negar quanto para aceitar. E na mesma hora eu passei pelo filtro, porque o processo passa por ele, pastor. O processo de tomada de decisão nas nossas vidas passa por ele. E eu prontamente precisei me posicionar, ainda que tenha tomado 7 infrações. Espera aí, essa daqui está errada. A gente tem que ser justo. Tudo que começou nele, termina nele. Deixa eu ver se vou desenvolver isso um pouco melhor. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então o que começa nele, termina nele. O que começa fora dele não tem como terminar nele. Se você começou errado, trapaceando, enganando, mentindo,
Não adianta pedir para Deus consertar, você tem que consertar o começo. Opa! Se a origem está contaminada, não adianta você querer consertar o processo, porque o que a palavra de Deus diz é dele, por ele, para ele. O ciclo tem que ser completo. Quem está entendendo diz amém? Agora, pastor, eu comecei certo, só que no meio do caminho eu dei aquela rateada, né? Dei aquela vacilada. Amém, somos sujeitos a falhas. Quem vos fala aqui não é nenhum santarrão. No entanto, se você errou no processo e o começo estava certo, meu irmão, conserta o processo, porque o final só vai ser nele se o processo for nele também. Eu errei, eu agredi alguém, eu menti para alguém, eu traí alguém, eu feri. Conserta. Volta. Eu saí do caminho. Volta. Volta, porque você só chega no fim, que é Jesus, se você passar pelo caminho, que é Jesus também. Não tem como começar na carne e querer que termine no espírito. Não tem como ser servo, agir como servo, falar como servo e querer receber os benefícios de filho. Voltando agora para a mensagem. Há uma diferença muito grande na relação do patrão com o funcionário e do pai com o filho que trabalha para ele. Olha, o filho pode ser servo, o filho pode trabalhar, não só pode como deve. Afinal, os negócios do pai são negócios dele também. No entanto, além de servo, ele sempre precisa ser filho. E querido, a cobrança do filho é diferente, porque a recompensa do filho é diferente. O empregado quer chegar mais tarde e sair mais cedo. O filho quer chegar mais cedo e sair mais tarde para ficar mais tempo com o pai. Como você serve a Deus? Como filho ou como empregado? Você vem na igreja porque é a casa do teu pai, ou porque você tem que bater o ponto 18h30 e 21 horas de novo? E durante a semana, como você não está na escala, você não serve. Você só serve na quinta e no domingo. É igual a escala do Helder. Trabalha um dia e folga 4. Cadê, meu irmão? 5? Meu Deus. Como você tem servido? Eu tenho que quebrar o gelo, pastor. Senão o pessoal vai, sei lá, tá todo mundo meio assim travado. Se eu estivesse falando de mim aqui, eu já tinha ido embora. Ainda bem que quiser reclamar, reclama com o pai. Você tem servido a Deus como filho ou como empregado, como servo, como funcionário? Eu preguei sobre isso aqui pouco tempo atrás. Só que o exemplo era outro. Eu falei de Eliezer, que recebeu uma missão de arrumar uma esposa para Jacó. A promessa era complicado o negócio para ele. Ele tinha uma missão que tinha a ver com o propósito. O propósito era que Abraão seria pai de uma grande nação, amém? Para isso, obviamente, ele precisaria de um filho. E ele chegou a perguntar para Deus: Deus, o Senhor vai realizar através do meu servo Eliezer? E Deus falou: meu Deus, Deus sou eu. Eu não tenho nada a ver com isso, Eliezer. Você vai gerar um filho. E aí, Eliezer foi enviado para arrumar uma esposa para o filho da promessa, Isaac. Aliás, Isaac. Troquei os nomes. Muita gente nessa mensagem aqui. Isaac. Você vai arrumar uma mulher para Isaac. Preste atenção, Eliezer servia a casa há muito tempo, a ponto de Abraão achar que a promessa seria para ele, se cumpriria com ele. Só que ele foi um instrumento para o cumprimento da promessa. Ele que
viu, falou com Deus, recebeu a visão e arranjou Rebeca para casar. Aquele filme Operação Casamento 2, foi ele que fez. E aí, onde eu quero chegar? Eliezer era servo, era empregado, era funcionário. Ele cumpriu o propósito? Cumpriu. Só que o propósito não era para ele, o propósito era pro filho. E você quer ser instrumento ou você quer ser destino das promessas de Deus? Quem é destino é também instrumento, mas quem é instrumento só fica como instrumento. Moisés foi um instrumento, tinha um relacionamento horrível, era um bom funcionário, mas um péssimo filho, era ruim no relacionamento. Talvez porque, pastora, não teve pai, faltou paternidade. Olha só a importância, deixa eu olhar meu tempo aqui, da paternidade. A missão do servo é cumprir a vontade do seu Senhor para o Senhor. Agora a missão do filho tem uma vontade própria do pai para se cumprir na vida dele. Se relacione com Deus como servo e cuide dos outros porque é a vontade dele. Mas nunca se esqueça que você é filho e tem uma vontade dele para se cumprir na tua vida também. Quando você é filho, a relação que você tem com o teu pai ali no trabalho não tem a ver com o seu salário. Você não tem um trabalho para construir uma relação, um vínculo empregatício, patrão, funcionário. Quando você é filho, você já tem uma relação e usa do trabalho para alimentá-la. Você já é filho de Deus. E o que você faz para Ele é para manter você cada vez mais próximo da vontade do Pai. Quem está entendendo diz aleluia. Vocês estão muito quietinhos aí, gente. Vocês estão assustados. Nós não fomos chamados para o serviço, nós fomos chamados para sermos filhos. Nós fomos chamados para ser filhos. Deus não nos chamou para o serviço. Para o serviço Ele já tinha os anjos. Funcionário Ele já tem. Quando Deus criou a mim e a você, Ele não estava querendo mais funcionários, senão Ele tinha criado mais anjos. Ele estava querendo uma família. Meu Deus, que forte isso. Ele não podia encontrar nos funcionários, nos anjos, uma família. Por isso Ele usou do filho para gerar mais filhos. Ele investiu no filho e com o filho Ele ganhou uma família. Deus é Deus de filho, Deus não é Deus de servo. Ele gosta do trabalho? Gosta. Todo pai gosta de ver o filho trabalhando, né? É o orgulho do pai. Eu lembro que quando eu trabalhava na feira, no final de semana, acordava 6 horas da manhã, 6 horas, 5 horas saía de casa, acordava 4 e pouco para trabalhar na feira. Trabalhava em 2 feiras, de manhã fazia frete, Jardim da Penha, à tarde vendia milho em Itacibá, R$20 eu ganhava. R$20 e a feirinha, né? Que a gente saiu com a caixa lá. Até nabo eu levava, eu nunca comi nabo, mas o povo dava, bora, me vê esse negócio aí, rabanete. É de graça. Meu pai chegava em casa, eu todo sujo, pastor, de ter trabalhado o dia todo para ganhar R$20 uma caixinha de feira. E ele tinha um sorriso de uma orelha à outra. Porque o pai se alegra do serviço do filho. Aleluia. O servo trabalha por obrigação. Posso dizer Aleluia. tudo que sinto, Abba, mesmo sem eu merecer. Sou filho, Abba, agora eu posso dizer tudo que sinto, Abba, mesmo sem eu merecer. Sou filho, Deus
fardo é leve, é leve. Descansa, encontra em ti, pois o teu fardo é leve, é leve. Tinha um filósofo, Confúcio, o nome dele. Ele falava que se você escolhe bem o trabalho em que você vai trabalhar, você não vai precisar trabalhar um dia sequer da tua vida. Preste atenção. Esse cara devia ser crente, pastora. Eu acho, devia ser crente. Escolha bem o trabalho, o seu trabalho, e você não vai precisar trabalhar um dia sequer da tua vida. Porque o filho, ele tem prazer em servir ao pai. O trabalho para Deus não cansa. Se você está cansado do teu ministério, você está fazendo algo errado. Você é funcionário, não filho. Isso é sério. O trabalho para Deus, ele não cansa. Nós acabamos de cantar aqui, porque o jugo do Senhor é suave, o fardo dele é leve. Quem trabalha para o pai não cansa. Quem reclama de cansaço é funcionário, é empregado, não é filho. Oh! O trabalho do filho enche de orgulho o coração do pai. E o orgulho do pai é o salário, o melhor salário que o filho pode receber. Deixa o pai sentir orgulho do que você tem feito para ele, em nome de Jesus. O pai quer sentir orgulho, filho, de te ver sujo, marcado pelo trabalho, porque você está cumprindo a vontade dele. Um dia, em uma reunião, Jesus perguntou para os seus discípulos: quem estão falando que eu sou? E os discípulos começaram a dizer: uns falam que você é Elias, outros falam que você é o profeta, outros falam que você é isso, é aquilo, outro. E ele pergunta: e vocês, quem vocês acham que eu sou? Pedro pulou na frente e falou: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Pedro recebeu uma revelação. Jesus prontamente olhou para ele, que ainda era Simão, e falou: Simão, nada mais de Simão, porque foi o Senhor que te mostrou e te revelou. Você não está falando de si. Agora você não é mais Simão, agora você é Pedro, pedra, pedaço de rocha. E sobre esta rocha, sobre esta pedra, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Passará céu e terra, mas as minhas palavras não passarão, porque você entendeu o teu chamado, você compreendeu que é filho e não servo. Oh! Eu estou terminando. Preste atenção. Nesse encontro, nesse bate-papo de alguns minutos de Jesus com Pedro, Pedro teve uma revelação: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Primeira coisa, começa com uma revelação. Preste atenção nesse processo. E por causa da revelação, Deus trouxe para Pedro uma identidade. Nada de Simão, agora você é Pedro, você é pedra, um pedaço de mim, um fragmento da rocha. Agora você é filho, você faz parte de mim. Você, a origem já estava resolvida, agora você entrou no processo. E porque entrou no processo, eu vou te dar um destino. Sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Revelação, identidade, destino. Querido, se faltava uma revelação, deixa eu te falar: você é filho de Deus. Talvez você esperava que eu falasse o que vai acontecer na tua vida semana que vem, como alguns místicos aí gostam de. Misericórdia. Está na religião errada. A revelação de Deus vem através da palavra. A gente não precisa disso não. E a palavra fala que você é filho. Agora encontre a sua identidade como filho. O que é que Deus te chamou para cumprir?
qual parcela do reino dele. O reino é dividido entre os filhos, é assim que funciona. O filho do rei será rei também. Qual parcela do reino dele? Entenda a sua identidade. Deus confiou em tua mão. E agora, entendendo a tua identidade, siga o teu destino em nome de Jesus. Comece a fazer e agradar ao Pai. Cumpra a vontade dele, não a sua. Pedro recebeu um serviço. Vai pregar, edifica a igreja. Porque entendeu quem ele era, entendeu quem o Pai era e que ele era filho. Voltando para o primeiro texto que nós lemos, Paulo, quando escreve para Tito e chama Tito de meu verdadeiro filho, ele estava falando sobre tudo isso. Ele estava falando: Tito, eu ganhei você para Jesus numa pregação. E porque eu ganhei você para Jesus, você se identificou com ele, não quis ser um servo, quis entender, se tornou meu filho. Agora, porque você é meu filho, eu vou te mandar para Creta para organizar as coisas. Essa é a última coisa que eu quero falar com vocês. Paulo escreve para Tito, dizendo: Tito, Tito, você vai para Creta para organizar as coisas. A palavra que Paulo usa é: Tito, coloque tudo em ordem. Diga assim: eu preciso colocar tudo em ordem. Eu já posso orar e mandar todo mundo para casa entendendo que é filho, amém? A tua missão a partir de hoje, filho, é colocar tudo em ordem. A pandemia aí, a crise está atingindo muita gente, sim, tá. Estou falando economicamente, psicologicamente, espiritualmente. Por quê? Porque nós não estamos colocando as coisas em ordem. Quando entendemos que somos filhos de Deus, nós organizamos as nossas coisas. A gente não se preocupa. Jesus, uma vez, ensinando, disse para a multidão: olha os passarinhos. Eles não ajuntam em celeiro, não planta, não colhe, não ceifa. E o Pai Celestial não é fiel para alimentar todos eles? Olha os lírios dos campos, olha essas flores. Nem Salomão, com todo o dinheiro, multibilionário, em toda a sua glória, se vestiu tão bem como os lírios do campo. O Pai é quem veste. Vocês estão preocupados com essas coisas por quê? Quem se preocupa com essas coisas são os gentios, aqueles que não sabem que são filhos de quem é dono de tudo. O justo não mendiga o pão e a sua descendência não passa fome. Não se preocupa com coisas terrenas. Hoje você está em cima, amanhã você está embaixo, mas Deus sempre estará acima de todas as coisas. Já andei de bicicleta, já andei de ônibus, já andei de moto, já andei a pé. Hoje tenho a moto e o carro, porque o Senhor quer. E se amanhã eu tiver que andar a pé de novo, eu vou andar. E Deus continuará sendo Deus. E eu continuarei sendo filho de Deus. Porque não são as circunstâncias. É o sangue que forma as minhas veias, que afirma de quem eu sou filho. Se coloque de pé no teu lugar. Não me sinto só, pois tua graça achou em mim morada e me acolheu. Tudo mudou em mim, tudo mudou em mim. Agora eu posso dizer tudo que sinto, acaba mesmo sem eu merecer. Sou filho, agora eu posso dizer tudo que sinto,
Feche teus olhos e adore ao Senhor. Reconheça a paternidade, Pai. A paternidade de Deus. Teu jugo é suave e o teu fardo é leve. Descanso encontra em ti, pois o teu fardo é leve, é leve. Teu jugo é suave e o teu fardo é leve, é leve. Descanso encontra em ti, pois o teu fardo é leve, é leve. Feche teus olhos, estenda suas mãos para frente na posição de receber. Feche teus olhos e no nome de Jesus conecte o teu pensamento no trono da graça do Pai. Você é filho de Deus. E eu te convido agora a entrar na casa dele. Ele está sentado no trono te esperando. Entra, entra, entra. O acesso é livre. O filho não bate na porta. O filho tem a chave. Abre a porta, entra e conversa com teu pai. Você tem um assunto para resolver com ele. Fala com ele aí agora. É noite de alinhar destino. É noite de romper. É noite de quebrar barreiras. É noite de consertar relacionamentos com Deus. Pai amado, no nome do Senhor Jesus Cristo, o que estiver quebrado e precisa ser consertado, conserta agora. Se é a fé no Senhor, conserta agora. Se é o perdão, Pai amado, ensina agora. Se é, Pai amado, saber que é filho, traz a identidade no teu povo de novo, agora, Pai. Se está errado no começo, Deus leva no começo, porque é dele, Pai, tem que partir de ti. Deus, se o começo estava certo, mas o processo teve um desacerto, conserta, Pai, porque Deus é por ele, o filtro é o Senhor, o caminho, a verdade, a vida é Jesus. Conserta processos nessa noite. Pai amado, agora, Deus, se o que está faltando é destino para ele, para ti, para o Senhor são todas as coisas. Coloca visão de volta, coloca sonhos de volta, coloca, Pai amado, a capacidade de acreditar, de enxergar, ó Pai, de volta no coração dos teus filhos. E Deus, no nome de Jesus, o Senhor trouxe um legado para o teu povo, e esse legado só será trazido através de filhos espirituais. Gera em nós paternidade. Nós precisamos, Pai amado, trazer mais filhos. Conserta isso em nossos corações. Legado, em nome de Jesus. Renunciamos agora a toda enfermidade. Renunciamos agora a toda incredulidade. Renunciamos agora a toda crise. Renunciamos agora, Pai amado, todo complexo de inferioridade. Filho de Deus não se acha menor do que ninguém. Renunciamos agora, Pai amado, toda rejeição. Renunciamos agora, Pai, todo cansaço ministerial, porque o trabalho para o Pai não cansa. Nós não fazemos nada para Ti esperando salário, Pai. Nós fazemos para Ti porque sabemos que somos filhos de Deus. Agora eu posso dizer tudo que sinto, Abba, mesmo sem eu merecer. Sou filho, Abba, agora eu posso dizer tudo que sinto, Abba, mesmo sem eu merecer. Teu jugo é suave e o teu fardo é leve, é leve. Descanso encontra em ti, pois o teu fardo é leve,
é leve. Querido, se você se encontra na condição do filho pródigo, eu não vou te dar muito tempo não, porque eu já falei que você não pode hesitar. Se você tinha asas e decidiu voar para longe da presença do Senhor, porque as suas raízes não estavam tão fortes, eu te entendo, viu? Já passei por isso. Mas o Senhor te trouxe aqui nessa noite para reestabelecer o relacionamento dele, de pai para filho, com você. Estou falando com você que andava com Deus e se desviou, e parou, e esfriou, e desistiu, e parou de acreditar. Não me interessa o motivo, isso é problema seu. O meu problema é que você entenda que você é filho de Deus, e que como tal você precisa consertar, seja a origem, seja o processo, seja o destino. Conserta nessa noite. Eu não vou te dar muito tempo, mas no nome de Jesus, se você ainda não reconheceu essa paternidade, se você ainda não aceitou o Senhor como teu Salvador, eu vou pedir que você saia do teu lugar e venha aqui para frente. Agora, se a sua condição é de filho pródigo que desistiu, aleluia, volta. Agora eu posso dizer tudo que sinto, ama mesmo sem eu merecer. Sou filho, ama agora eu posso dizer tudo que sinto, ama mesmo sem eu merecer. Teu jugo é suave e o teu fardo é leve, descansa e encontra em ti, pois o teu fardo é leve, é leve. Se tem mais alguém aí que precisa aceitar a condição de filho ou retornar para os caminhos do Pai, sai do teu lugar e vem aqui para frente. Eu quero orar por você. Agora preste atenção, preste atenção. Talvez a sua condição não seja essa. Talvez você é servo, está vindo bater o seu ponto aqui na casa de Deus. Fique em paz, meu irmão. Essa é a maioria. Todos nós já estivemos nessa condição. No entanto, a gente precisa despertar da posição de servo, de funcionário, de empregado de Deus, para nos tornarmos filhos dele. Se você entende, tem estado cansado do ministério, cansado, enfim, das coisas que você faz para Deus, se você se enquadrou em qualquer dessas coisas que eu disse, precisa assumir a posição de filho e fazer para Deus, você já tem feito, mas fazer como filho e não como servo. Eu quero orar para você, para Deus destravar isso na tua vida. E eu vou pedir para você sair do teu lugar e vir aqui para frente também. O primeiro passo é reconhecer que estava sendo servo e que é filho. É preciso ter coragem. Só tem coragem para encarar as coisas quem é filho, porque está pensando no orgulho que vai produzir no pai, não no salário no final do mês. Porque o salário nunca é suficiente. Se tem alguém que precisa destravar isso na tua vida hoje, a condição de servo para a condição de filho, fazer diferente as coisas para Deus, eu quero orar por você. Sai do teu lugar e vem aqui para frente. Nós vamos cantar só mais uma vez esse refrão. Agora eu posso dizer tudo que sinto, Abba mesmo sem eu aleluia, aplauda a presença do Senhor. Tem um corajoso aqui no meio de nós. Abba, agora eu posso dizer tudo que sinto, Abba mesmo sem eu merecer. Sou filho, teu jugo é suave e o teu fardo é leve, descansa, encontra em ti,
suas mãos aqui para frente, nós vamos orar. A pastora Verimar vai fazer essas 2 orações. Amado Deus e querido Pai, estamos aqui, Senhor, nas condições de filhos amados do Senhor, voltando para casa. Senhor, está aqui no teu altar 2 filhos amados, 2 filhos queridos, 2 filhos dessa família, Pai, que nós o amamos, que nós o recebemos hoje de braços abertos e apresentamos ao Senhor, que é o Pai Todo-Poderoso, aquele que guardou, aquele que protegeu, aqueles que conduziu até este lugar, que é o lugar da tua morada. Senhor, em nome de Jesus, agora acende o nome dos teus filhos agora, Senhor, no livro da vida, para que naquele grande dia, Senhor, os teus filhos serão chamados filhos da promessa, filhos que cumpriram a tua promessa. Senhor, que você nessa noite possas fortalecê-los, enchê-los com a tua graça, enchê-los com o teu favor, Deus, para que eles sejam, Senhor, bênçãos nessa terra, bênçãos na sua família, na sua casa, e ser filhos que sirvam nesta igreja com amor, com graça e fidelidade. Meu Deus, que eu possa, Senhor, abençoar com toda sorte de bênção cada um dos teus filhos, que eles possam prosperar em todas as áreas da tua vida, porque eles nasceram para frutificar, nasceram para prosperar como filhos da tua promessa. No nome do Senhor Jesus, aplaude, querida, a presença do Senhor. No nome de Jesus, sejam bem-vindos, filhos da promessa, sejam bem-vindos no nome de Jesus, e sejam abençoados para a glória de Deus.